Oi, gente! Tá começando mais um grande episódio do especial Mostra Artefato Goiânia 2025, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Andréa Tormin. É isso aí, gente! O último episódio dessa série incrível, onde a gente fala desses 20 anos de artefato. E ela não poderia ficar de fora, né, Andréa? Nunca, para fazer um grande fechamento, né? Exatamente. Antes disso, sempre compartilhem, dê like, se inscrevam no canal. Vamos ali, rumo aos 70 mil inscritos. Gente, vamos conversar hoje com a Doricelma Mariotto. Bem-vinda, Doricelma. Obrigada, gente, pelo convite. É sempre uma honra, né, participar desse grande evento que são 20 anos de artefato e que, graças a Deus, eu me orgulho muito de fazer parte dessa história, né? Eu fiz desde a primeira mostra, né? Uhum. Então, praticamente fiz quase todas. E eu gosto muito da marca, gosto muito da Andréa. Fico muito feliz por esse convite. Eu já ia entrar nesse assunto, mas você já respondeu, mas vamos lá. Você fez recentemente um podcast com a gente, incrível, inclusive, mas de forma bem breve, assim, conta um pouquinho da sua trajetória. E essa conexão, quando aconteceu, como aconteceu essa conexão com o artefato e com a Andréa? Eu vim de Belo Horizonte para Goiânia no ano de 2001, né? Eu comecei aqui na Casa Cor. Depois foi 2000 e aqui inaugurou? 2005. Em 2005, né? Então, praticamente 4 anos depois veio a loja, que pra gente foi assim uma aquisição maravilhosa, né? Porque nós temos muitos bons mobiliários, mas artefato, ela tem as particularidades. Eu acho um móvel assim incrível a nível internacional e pra gente facilita muito o trabalho. E desde a primeira mostra, eu estou aqui com a Andréa. Então foi uma coisa que foi absorvendo assim, eu fui absorvendo a marca e a loja e juntamente com isso a amizade com a Andréa, e eu acho que eu faço parte da história da Artefato. E como faz? E a Artefato faz parte da minha história, porque é muito difícil um projeto meu que não tem artefato. Então, acho que a gente se fundiu bem. Perfeito. Com toda certeza. Agora, eu amo ouvir uma história sua, amo ouvir como se eu sempre escutasse, mas uma vez só, você contou a sua história de como que você começou dentro desse mundo nosso. E eu achei incrível, porque quase todo mundo tem uma coisa meio, porque quando eu era pequena, porque meu pai era alguma coisa, que no caso meu era porque já tinha loja, então fazer arquitetura era uma coisa natural. Mas a sua não foi nada natural, não foi nada normal. Realmente assim, a minha história, eu não sei nem assim explicar. Eu acho que é uma coisa assim de Deus, porque não é da minha área. Eu primeiro fiz ciências contábeis, matemática, eu já estava formada, eu tinha me casado, depois, né, que eu me formei, no mesmo ano que eu me formei, eu me casei. E depois eu tive um filho, que é o Matheus, e eu estava morando em Belo Horizonte, ele tinha só 1 ano de idade, então eu não estava trabalhando na área, porque ele era pequenininho, então eu estava dando um tempo, né, até colocar ele na escola para eu começar a trabalhar. Então eu fiquei meio sem o que fazer, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Você imagina uma pessoa que sai de 2 cursos, né? Eu fazia matemática de dia, ciências contábeis à noite, e de repente me vejo só cuidando de um bebê. Eu achava pouco. Pro meu ritmo era pouco, né? Então, quando ele dormia, deixava ele lá com a babá, e eu comecei a procurar no jornal, né? Na época não era como hoje, não tinha internet, essas coisas, então eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu lia sempre o jornal, a Folha de São Paulo, o Estado de Minas, então eu pegava no jornal e via o que tinha na cidade, né, culturalmente, assim, né, o que é o evento cultural que estava, o que estava em alta na cidade. E um dia me deparei com a Casa Cor. Gente, eu não sabia nem o que era, mas pensei, agora então vamos para a Casa Cor, conhecer a Casa Cor. E fui. E quando eu cheguei na Casa Cor, eu me encantei com aquela
né, com aquela mostra, com a arquitetura, com os interiores. Eu passei uma tarde lá. E como era um dia de semana, tinha pouca gente, eu ia perguntando, eu perguntava o profissional que tinha feito, eu perguntava pelos materiais e passei uma tarde assim, lá, maravilhada com aquilo. E a hora que eu saí de lá, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Que coisa. Cheguei em casa, meu marido achou que eu tinha enlouquecido. Com toda certeza. Enlouquecido, né? E não foi só ele, assim, não foi só ele que achou, porque, né, uma pessoa, depois de estudar tanto, né, passar por 2 faculdades, quando eu cheguei também lá em Uberlândia, que eu fiz faculdade, foi em Uberlândia, né, na Federal de lá, que eu falei para os meus colegas que eu estava, né, por que eu estava lá buscando os documentos, todo mundo também achou que eu tinha enlouquecido. Mas assim, gente, eu não tenho arrependimentos. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu não faço contabilidade nem do meu escritório. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Então assim, eu me encontrei de uma maneira muito bacana, porque quando eu comecei a fazer design, que eu fiz design na Fuma, hoje eu não trabalho só com design, né? Eu tenho um escritório onde eu tenho vários arquitetos que trabalham comigo e a gente é uma equipe multidisciplinar. Mas eu comecei fazendo só design e eu me encontrei muito, porque como eu comecei com 26 anos, eu era muito madura, então eu sabia exatamente o que eu queria fazer. É diferente, né? Porque a primeira vez, quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos. Então, é completamente diferente quando você faz uma coisa que você sabe aquilo que você quer. E eu sabia o que eu queria, eu sabia aonde eu queria chegar e como que seria a experiência. Então, eu procurei os escritórios onde eu gostava do trabalho, falavam que não tinha vaga, eu me oferecia para trabalhar de graça, e de graça as pessoas acham um jeitinho, coloca a gente lá. Sim. Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca trabalhei mais de 2 meses de graça, porque eu me empenhava tanto, porque eu queria tanto e eu achava que eu estava aprendendo, eu não achava que eu tinha que fazer pouco porque eu não estava recebendo, não, eu via aquilo como um aprendizado. Então eu absorvia aquilo de uma maneira tão profunda e eu fazia amizade, e as pessoas viam que eu me empenhava, eu não tinha preguiça, não tenho preguiça. Preguiça é uma coisa que não faz parte da minha vida. Inclusive, então, assim, 4 horas da manhã essa mulher já acorda, já 5 horas da primeira, 10 para 5 eu já acordei, já estou na lida. Então assim, quando dava 2 meses no máximo eu já estava recebendo. Todos os meus estágios eu podia começar sem receber, mas depois eu acabava recebendo. Então assim, e foi desse jeito eu me encontrei, é o que eu tenho, que eu acho assim, que eu tenho um dom de oferecer isso para as pessoas, porque eu acho maravilhoso você melhorar a qualidade de vida das pessoas e é isso que nós fazemos, né? Você imagina, pegar uma casa onde é o sonho da pessoa e transformar aquilo em realidade de uma maneira coerente, segura, né, sem afetação. Eu gosto muito de trabalhar assim com coisas atemporais, né? E isso a marca nos oferece, essa atemporalidade, né? Que é uma coisa que nunca mudou na Artefato. Que é uma marca, né, registrada sua, né? Quando a gente olha o projeto, a gente sabe que é da Doricelma Mariotto, ela consegue passar essa assinatura dela em todos os projetos. Inclusive, eu falei no outro podcast, mas eu sou prova viva, porque meu primeiro apartamento, quem fez, eu escolhi ela para fazer, e eu quero exatamente a Doricelma Mariotto, justamente pelo estilo, né? E você, assim, gerou uma experiência incrível, desde o começo até o final, você terminando ali com as plantas, orientando e tal, nos mínimos detalhes. Assim. Eu sou detalhista e eu gosto de entregar o trabalho igual a pessoa vê no meu Instagram. Eu entrego até com as flores. Eu faço questão, porque eu só registro uma casa quando ela está absolutamente pronta. Eu nunca faço uma demonstração para foto, vou lá, fotografo e aquilo não pertence à casa. Todas as minhas fotos, a pessoa está exatamente, a casa dela está exatamente como estão nas fotos. Bacana. Isso é muito bom. Você veio para Goiânia já tem quantos anos, Doricelma? Nós estamos em 2025, né? Eu vim em 2001, vai fazer 24 anos. 24 anos. Nossa. 24 anos da minha história aqui em Goiânia. Eu lembro muito bem quando eu ouvi falar de você, foi numa mostra que você fez um banheiro. Foi minha primeira casa cor. Ela contou essa história. E você fez todo de revestimento de tijolinho à vista, não foi? Não, foi com piso assim, de madeira, tipo de um deck, onde era a bancada. Também foi outra experiência. Uma história. Né? Minha vida é outra história.
Aquele banheiro é uma pessoa que hoje ele nem mais faz parte da área, porque ele não mexe mais com marmoraria. Então eu fiz aquele banheiro, eu tinha acabado de chegar em Goiânia, porque eu falo que a minha vida foram vários presentes que Deus me deu, né? Então, um foi eu entrar naquela casa cor e descobrir meu dom e ter certeza que era aquilo que eu queria fazer. Outro, quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu não conhecia praticamente ninguém, né? Não era da cidade, então não conhecia quase ninguém. A Carminha, dona da Dominity, que era na época uma loja de iluminação. Que era aqui, sabia? Era aqui do lado. Era não, aqui, aqui. Né? Era aqui na Artefato. Ela foi na minha casa me entregar um pendente, que por coincidência nem era para ela ter ido, é porque o funcionário dela teve problema e ela foi, porque ela era a dona da loja, ela não faz entrega, né, gente? Mas ela foi na minha casa. Chegou lá, ela falou, gente, que apartamento bacana, que coisa boa. Aí, quem fez? Eu falei, fui eu. Aí ela falou assim para mim, ué, você não quer fazer casa cor? Eu falei, mas como assim? Então foi outro presente. Eu tinha acabado de 2 meses que eu tinha chegado a Goiânia, imagina. Ela foi dentro da minha casa e falou, nossa, eu sou muito amiga das meninas, da Eliane, da Sheila. Ela ligou para Eliane de dentro da minha sala e falou, Eliane, tem uma profissional que veio de Belo Horizonte, o trabalho dela é muito bom. Você não tem nada aí para ela fazer? Aí me deram esse banheiro para eu fazer. E na verdade eu fiz esse banheiro, na época não registrava 2 ambientes, mas eu tive que fazer 2 porque a Eliane Mendonça, viu, Eliane? A Eliane falou que não aceitava 2 profissionais passarem pelo quarto dela. Então, quem fizesse o banheiro tinha que fazer o closet. E eu, chegando de paraquedas, não tinha patrocínio nem para o banheiro, tive que fazer um banheiro e um closet. Aí foi assim a história desse banheiro. Então, foi muito... Você estava dizendo, não era tijolo. Eu usei madeira de demolição. Eu fiz uma parede toda em demolição atrás da bancada e do espelho e coloquei travertino no piso, que era uma coisa que não era usual para a época. Então, quando eu fui pedir o patrocínio do piso lá, né, ele chamava José Ribeiro. Você lembra dele? Lembro sim. Eu só conhecia ele porque quando eu reformei meu apartamento, eu comprei as coisas dele, era a única pessoa que eu conhecia. Então, eu falei, vou lá ver se ele arruma para mim. Aí ele falou, não, eu até te arrumo, mas minha filha fala, deixa eu ver, minha filha, você tem certeza que você quer esse material? O povo que não gosta disso, vocês gostam de coisa brilhando. Aí eu falo, não, eu tenho. Ele fala, então, se você tem, aí ele me patrocinou, aí eu fiz o piso, a bancada de travertino e uma parede em demolição e o material vidrotil que tinha lançado, acabado de lançar naquele ano no restante das paredes. Foi assim, foi um projeto muito bacana, inclusive eu ganhei o prêmio da Deca, com aquele banheiro. Já no primeiro... E eu ganhei um notebook. Não é notebook que a gente fala, né, gente? É iPad. Não. Acho que na época era um notebook mesmo. Era notebook? Eu acho que era um desktop, né? Não. Nem sei. Com aquele aparelho grande na frente. Não, ele fechava, ele era bonitinho, branquinho. Sim. Acho que era um notebook mesmo. E daí, Selma, assim, quais as principais mudanças que você enxerga, assim, claramente nesses 20 anos, além de, lógico, toda a tecnologia e inovação, mas como profissional mesmo, assim, valorização, conhecimento por parte... A tecnologia nos ajudou muito nesse sentido, assim, eu acho que ela nos ajudou num sentido e em outro não. Então, assim, no sentido de conhecimento, eu acho que a tecnologia, ela é fantástica. Uma coisa que eu acho que houve, assim, não sei como que a gente diz o termo, mas, por exemplo... as maquetes eletrônicas, eu acho que as maquetes eletrônicas, ela tem 2 vertentes, uma muito boa, que é o cliente enxergar melhor o projeto, mas uma muito ruim, porque hoje em dia tudo é maquete eletrônica. Então, se apresenta uma coisa no Instagram e se vende uma imagem, que às vezes ela não é real, e para que aquilo se transforme numa realidade, tem que ter uma experiência muito grande. Então, por exemplo, tem coisas que são lindas, maravilhosas de você ver, mas e a execução daquilo? E a experiência que a pessoa tem para fazer aquilo ficar de pé? Então, assim, eu acho que, tipo assim, antes a pessoa ia numa mostra, ela tinha uma referência de uma casa que ela tinha visto, uma coisa real para termos de comparação de trabalho. Hoje em dia, a pessoa vê uma maquete eletrônica, às vezes ela nem acha que é maquete, acha que é fotografia, que o negócio está tão perfeito hoje em dia que acha que aquilo é uma foto. Então, assim, eu acho que nesse sentido desvalorizou um pouco a experiência, porque eu acho que a experiência
profissional, ela é muito importante, principalmente em obras grandes para serem executadas. E eu vejo muita coisa hoje, tem várias coisas no Instagram que aquilo é só maquete. Tem maquete, mas cadê, entendeu? Cadê o conteúdo? Cadê o executado? Final. Entendeu? Então isso é uma coisa assim que dificulta um pouco e as pessoas estão em todas as profissões. Eu acho que em todas as profissões. Em todas as profissões. É muita coisa que você vê na internet que ela não é real, né? Sim. Na área de estética, então professores que ensinam a ganhar 1 milhão sem ter ganhado 1 milhão. Então... Mas o que eu vejo de oportunidade, em especial no seu caso, que você acabou de falar que você só fotografa os projetos finalizados. Sim. Né? Que isso aí você já faz parte de uma grande minoria, porque a grande maioria não conseguem fotografar porque não finalizam, né? Aquela finalização é demorada e tal. Então, eu vejo isso como uma super oportunidade, no sentido do seu marketing trabalhar isso daí não como um desafio, uma coisa ruim, mas como uma oportunidade de te levar ainda mais. Não, é o lado bom, né? Outro lado que é maravilhoso. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma fazenda no Mato Grosso, que o cliente é de Salvador. Então, assim, as pessoas, a gente trabalha de uma maneira globalizada, porque as pessoas todas têm acesso, né? Hoje em dia não tem quem não acesse a internet, né? Com certeza. Então, assim, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Mas eu acho só que as pessoas precisam ser um pouco mais cuidadosas em qualquer área que ela esteja pesquisando do que é o real e do que não é. Porque tem muita coisa na internet que não é real, né? Sim, então, agora, como instrumento de marketing para nós, é maravilhoso, né? Quantas pessoas, você faz você coloca hoje uma foto, né? Quantas visualizações você tem? Então, nisso é muito importante, né? Hoje não existe barreira geográfica. Não. A verdade é essa. Doutora Selma, eu estou vendo aqui você contando algumas coisas e estou aqui pensando e gostaria que você me falasse. Essa sua formação em contabilidade, para uma transformação dessa, né, para uma área que é totalmente artística, mas que mostra muito como que você tem a sua particularidade. Você é uma pessoa que tem realmente muito foco, você é uma pessoa determinada e isso de você ter início, meio e fim é uma coisa que muitas vezes é um pouco difícil, porque uma obra leva às vezes mais de 2 anos, muitas coisas que acontecem podem se perder no meio do caminho. Então, a gente vê e constata que isso é uma particularidade sua e que é muito forte. Você acha que é uma relação que tem com essas duas vertentes suas? Tem, porque assim, eu tenho o meu lado criativo, né? Mas eu tenho um lado muito prático. Então, o que acontece? Eu faço contas. Então, quando sempre que o cliente chega no escritório, infelizmente, a gente não conhece a realidade mesmo dele, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai conhecendo. Então, eu acho que também é o meu papel fazer com que a obra, como a Andréia disse, ela tenha começo, meio e fim. Então, eu faço um planejamento. Então, dependendo do que o cliente quer investir, eu dou uma organizada para que ele invista esse dinheiro de uma maneira que eu consiga chegar no final da obra. Não adianta eu gastar todo o dinheiro do cliente, por exemplo, lá nos acabamentos. Não vai sobrar para os armários, não vai sobrar o dinheiro para o mobiliário, principalmente para a produção. Então, essa organização, esse planejamento, eu acho que isso é uma coisa que vem desse meu lado mais prático, né? Da matemática, da contábeis, desse meu lado focado em contas. Porque o cliente, eu tenho que chegar no final. Não adianta eu colocar o melhor piso na casa se eu não vou conseguir colocar o mobiliário. Então, não vou conseguir chegar, como se diz, na minha foto, entendeu? Então, essa organização, eu vou percebendo começo a fazer orçamentos e eu vou vendo qual que é o ticket dele. Então, com esse ticket, eu vou fazendo uma coisa real, aquilo que caiba no orçamento do cliente. Ou às vezes não é o orçamento, porque às vezes a pessoa até tem um orçamento, mas naquilo que ele gostaria de investir. Então é essa a diferença de um planejamento de obra, para que você chegue até o final. E esse planejamento, ele é feito através de assim planilha ou é uma coisa mais, é um sentimento que você vai organizando isso? É a experiência, né? É aquilo que eu te falei. Por quê? Porque mais ou menos, dependendo do que o cliente está orçando, eu já tenho mais ou menos
quanto aquilo vai ficar na proporção, pelo tamanho do apartamento, por toda a bagagem que a gente tem anterior. Então, o nível de mobiliário que ele está orçando, o nível de armário que ele está orçando, o nível de esquadria. Então, eu já sei mais ou menos quanto que isso vai ficando. Então, eu já vou passando a real para ele. Olha, mais ou menos isso. É isso que nós vamos trabalhar com a coisa um pouco mais econômica. Na verdade, é a coragem de ser franca. É que a grande maioria, na hora, naquele âmbito ali de ímpeto, na verdade, de fechar o projeto, vai fazendo. E até você contou no outro Aircast que você fez, que realmente é essa sinceridade com o cliente. É quanto realmente você tem. E é uma conversa que eu tenho com grandes arquitetos empresários, que eu falo que são arquitetos e empresários como devem ser, né? E que eles não têm esse medo de falar com o cliente, eles realmente chegam num valor para justamente chegar até o final, que a grande maioria não chega no final, né? O medo, eu acho, deveria ter, é da pessoa não ser sincera e ela não ter conhecimento. Então, como ela mesma está aqui colocando, ela tem conhecimento porque ela tem uma bagagem, ela tem uma demanda muito grande, então ela sabe quanto que fica de piso, de revestimento, de marcenaria, planejado de um, de outro, mobiliário de um, de outro. Então, ela tem como falar, olha, para um apartamento, para uma casa de tantos metros quadrados, você vai gastar tanto. Então, ela tem isso já vívido. Mas muitos profissionais têm também, mas não têm coragem de deixar isso claro para o cliente. Deixam passar ali e acabam se frustrando. Na verdade, os dois se frustram. O cliente que não termina a casa e o profissional que não consegue a fotografia. A fotografia está sendo falada aqui, assim, que é o final do projeto. Todo artista, todo arquiteto gostaria de ver o projeto finalizado. Eu falei foto no sentido assim, mas é porque eu acho que é frustrante se você não chegar no final, né? E não adianta, a casa só fica pronta realmente quando ela é produzida. Nem quando chega o mobiliário, ela tem que ser produzida. O que é produzida? Eu tenho que colocar o quadro, o tapete, a planta, o vaso, entendeu? Isso faz. Casa, eu preciso vestir, é a mesma coisa. É como você coloca uma roupa maravilhosa, mas se você não colocar os acessórios, que é, né, o calçado, a bolsa, um brincozinho, um colar, você não está pronta. Então a casa é igual. Por melhor que seja o mobiliário, por melhor que eu tenha colocado o piso, se eu não chegar no meu tapete, né, nos objetos, nessa curadoria de obra de arte, tem que ser só artista famoso? Não, depende de como o cliente vê isso. Mas se eu não coloco um artista famoso, ok, eu posso colocar uma gravura bacana, uma fotografia, mas que eu tenha algo, uma memória, alguma coisa que ele trouxe de uma viagem que a gente pode mandar enquadrar. Outro dia eu enquadrei umas almofadas, que na verdade foi usado só a parte da frente, lindas, que ela tinha viajado, trouxe de fora, a gente colocou numa varanda. Então assim, a casa também tem hoje, eu acho assim, o luxo hoje, ele é um pouco diferente. Ele é uma coisa mais íntima, sabe, mais pessoal. Cada um tem o seu, sabe? É igual ao tempo. Isso. Cada um tem o seu. Isso mesmo. Então, assim, o luxo hoje, ele é silencioso. Então, Nossa, assim, eu falei isso. Eu acho que o luxo é silencioso. E as casas precisam ter história. Então, eu tenho que pegar aquela memória afetiva, né? Isso é uma coisa que está virando assim, né? Muita gente fala, né? Mas não é assim, porque você não pode pegar a história da pessoa e simplesmente descartá-la, né? Tem gente que quer descartar, a gente respeita, mas se a pessoa quer manter, vamos arrumar um cantinho bacana, vamos colocar a história dela, a fotografia dela, alguma coisa que ela trouxe de viagem, uma coisa que para ela é bacana, alguma coisa que ela herdou de família, né? Então tudo isso vira uma obra de arte, depende de como você vai expor aquilo. Então eu acho isso muito importante, você chegar a esse ponto do projeto. Eu não me sinto confortável se eu não chegar até esse ponto, entendeu? Parece que está, assim, o projeto está inacabado. Sim. E ele está, realmente. E eu acho que o meu trabalho também fica, né? Ele fica prejudicado. E o cliente, imagina, então, frustradíssimo, né? Selma, essa finalização que é o ideal, né? Para você realmente entregar o seu trabalho, mesmo que, às vezes, o cliente tem algumas coisas, eu não quero ficar com isso, alguma coisa, isso é normal. Eu acho que era o ideal de todo profissional, mas muitos colocam que às vezes o cliente não conseguiu finalizar porque ele estava cansado, porque estava, sabe, alguma coisa de obra. É você dar um tempo para que isso aconteça, para depois você
finalizar e falar está entregue? Ou fica a coisa meio em aberto, assim, como é que é feito isso? Não Porque fica... eu escuto muito essa dificuldade dessa finalização. É engraçado, né? Assim, cada caso é um caso. Até já aconteceu assim, mas muito pouco comigo acontece muito pouco, de um cliente mudar e depois de tipo 6 meses, 8 meses, me chamar para fazer a produção. Isso não é muito comum. Porque eu acho que eu sou tão entusiasmada com o negócio ficar pronto. Talvez seja isso mesmo. Sabe, eu já vou Sim. falando daqui durante todo o processo. Eu começo lá no dia que ele... Porque quando eu passo a proposta, eu gosto de ler a proposta com o cliente para eu explicar passo a passo qual é o meu trabalho. E eu claro que eu vou chegar na produção, né? Então, eu vou chegar na produção. Então, eu dou muita ênfase a essa produção, porque ela realmente é a cereja do bolo. Então, durante todo o processo, eu vou falando para o cliente, eu acho que eu vou, sabe? E aí eu vou trabalhando a cabeça dele. É psicóloga. Vamos nós. E sempre, né, organizando dessa maneira, igual eu falei para você, de a pessoa saber que ela precisa deixar uma reservazinha para a gente fazer essa produção, para ele ver, porque eu falo, para ficar do jeito que você me contratou, porque a primeira coisa que eu pergunto é, você está vindo como? É uma indicação, você viu meu projeto numa mostra, foi num livro, foi no Instagram, porque eu quero saber como que as pessoas estão chegando até mim. Bacana. Então eu falo para ele, olha, para você ver igual aquela mostra lá da Casa Cor, a gente tem que chegar na produção. Para você ver igual aquela casa que você viu lá no Instagram, nós temos que chegar na produção. Então assim, sabe? Sim. Então você está sempre lembrando, está sempre trazendo como sendo muito importante. Mas é muito importante. E então pra assim, mim, é é a fundamental. sua valorização dentro dessa etapa que você está sempre lembrando e sempre fazendo que ela se mostre necessária que é. Mas eu acho que tem 2 motivos para não se acontecer tanto, igual você está dizendo que muita gente não faz. Produção não é uma coisa fácil. Não. Não é. Então, assim, é muito mais fácil você escolher o mobiliário, para mim, isso é a minha opinião, às vezes um colega tem uma opinião diferente. Sim. Na minha opinião, eu acho muito mais fácil escolher o mobiliário do que você fazer uma curadoria de objeto e colocar aqueles objetos de uma maneira bacana, que combine com tudo que você já está lá dentro, entendeu? Não é uma coisa assim muito simples. Eu também acho que, inclusive, não é simples. É o que diferencia. Quando você olha, você sabe que o projeto é da Doricelma. Então, como não é simples, então às vezes, né, não é simples, mas é importante. É isso aí. E Doricelma, o tema aqui é 20 anos, a gente tem que sempre voltar, né? 2 mulheres super poderosas, com personalidades aí fortes. O que mais te conecta a Andréia, a marca Artefato, e que essa parceria, amizade perdurou aí durante tantos anos? Porque é muito bom a gente crescer junto, né? E eu acho que eu e a Artefato crescemos juntas, né? A gente se fortaleceu juntas. São marcas fortes, né? Graças a Deus. E essa parceria, ela sempre acrescenta algo muito bom no meu projeto. Então, valoriza o meu projeto. Eu gosto de peças artefatos porque são peças atemporais, são peças confortáveis. Eu tenho o tecido, sabe? Quando você toca, ele é gostoso, você senta, você está confortável. É um móvel durável, não é coisa descartável. Então, ele tem muito a ver com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito, né? É valorizar uma peça boa, não precisa de muita coisa. É melhor menos e bons do que você encher uma casa de coisa mais ou menos. Então, vamos colocar uma coisa mais elegante, mais atemporal. Isso a Artefato tem como marca registrada. E, principalmente, eu acho que ela investiu muito em design nos últimos anos, né? É uma característica da marca, apesar dela ela ainda continuar como uma marca muito atemporal, que não tem grandes mudanças, mas ela foi se
cada lançamento de coleção, eu vejo que ela está mais cuidadosa. Essa, então, desse ano foi assim, maravilhosa. Eu fui a São Paulo ver, eu fiquei encantada com aquelas peças. Sabe aquelas coisas pequenininhas? Não só, tinha um sofá também encantador lá, que tem multifunção, adoro coisa multifuncional. Mas sabe aquelas peças pequenas que fazem complementos? Um espelho diferenciado, que eles também têm objetos, não sei se todo mundo sabe, então eu vou falar aqui que eles também trabalham com a linha de objetos. Então tem um espelho que eu estou apaixonada nele. Estou procurando o cliente que queira colocar, sabe? É uma coisa assim diferenciada. Então eu acho que essa questão de evoluir muito em design, porque design é isso, gente, não é só beleza, e design é conforto, é durabilidade, sabe? E essa evolução da Artefato, ela acompanhou, igual a tecnologia, ela veio acompanhando, ela nunca ficou estagnada, né? Ela é atemporal, o mobiliário dela dura, mas ela sempre está investindo em coisas novas. Então isso pra gente é muito importante, porque senão, você imagina, você vem aqui e faz uma casa, aí você volta o ano que vem, a mesma coisa. Então tem os que já existem, que são atemporais e nunca vai cair. O meu sofá, por exemplo, tem 10 anos. Meu sofá da minha sala é Artefato. O que eu fiz com ele? Já está na hora de trocar? Não, troquei o tecido. Troquei o tecido dele, porque ele era em linho quando eu comprei, que é um tecido também que eu adoro, mas agora eu coloquei ele num buclê. Ele está maravilhoso e ele está em linha ainda até hoje. É o Austral. Tem 10 anos que eu comprei e ele está aqui. Eu acabei de trocar o tecido dele, ficou assim, maravilhoso. Então, imagina, isso é muito bom. Aí, mas eu também quero mudar outras coisas. Peguei 2 mesas de centro, estavam boas, mas gente, eu estava enxurrada delas, a gente cansa. Troquei por 2 mesas novas, minha sala virou outra. Troquei o tapete, 2 mesas de centro, o tecido do sofá tem outra sala. Isso é muito bom. Essa renovação, né? Essa renovação. A gente tem que ter renovação de mente, de espírito, de corpo, de casa. E a gente com 10 anos, tudo está precisando de uma reforma, né? Não tem como, até a gente está precisando de uma reforma. Reformar também alguma coisa aqui. Mas é isso, então assim, essa conexão da Artefato com o meu trabalho é muito importante, porque tudo que agrega é muito importante. E a Artefato sempre agregou muito no meu trabalho. Eu espero também ter agregado com certeza aqui na loja, em todas essas mostras. Com certeza. Isso. Então é uma troca, né? E a troca é boa quando ela é boa para os dois lados, eu acho que é o caso. Com certeza. Exatamente. É isso. Aí eu falei, é um podcast leve, a Doricelma ela fala. Flui. Mas muito bom mesmo. É isso aí, gente. Então, acho que falamos tudo, né? Tudo desses 20 anos, essa parceria. Tudo não, um pouquinho. Um pouquinho, né? Porque tem muito mais. Quem quiser saber mais, vem pessoalmente. Conhecer a Andréia, a Doricelma, tem que marcar com ela, porque a agenda dela é lotada. Mas eu sempre arrumo um jeitinho. Sempre tem lugar bem especial para vocês. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Imagina, aqui no ArcCast. Prazer imenso, viu? Obrigada mais uma vez, Andréia. É o último episódio com profissionais. A gente está fechando com chave de ouro, né? Isso aí. Obrigada pelo convite. Foi muito bom participar, como sempre. Poder Estamos falar juntos um de novo. da história. Que é tão gostosa e é tão diferente de tantos outros profissionais. E isso eu acho interessantíssimo. Sabe, não teve padrinho para poder estar dentro de um... E você sabe que eu acho que a minha história, ela gera um pouco de esperança, que eu acho que tem pessoas que às vezes está frustrada naquilo que está fazendo e não tem coragem de começar uma coisa nova. Eu acho que não existe idade, não existe... Eu acho que existe amarras, anseio, né? Entendeu? Se você tem aquela vontade, se você não está feliz, então assim, por que não? Então eu comecei com 26, tem gente que começa com 40 e a gente tem muitos anos pela frente, não temos? Quantas e quantas histórias. Então assim, para ser feliz, fazer aquilo que gosta, porque quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente faz com amor, né? Amor, dedicação, é diferente. Então eu acho que é uma história, né, que a pessoa pensa, nossa, eu também posso começar de novo, por que não?
Com Eu certeza. não acho que eu perdi tempo, igual eu falei para vocês. Eu acho que Agregou. Isso, mesmo tendo feito, né, outras faculdades, eu acho que ela fortaleceu Eu acho. o que eu faço hoje, porque eu consigo orientar o cliente, eu consigo me organizar melhor, entendeu? É sempre a tempo, né? As maiores histórias, inclusive, começam aos 40 anos. Você começou muito antes. Você teve Esse insight, né? Muito antes, ganhou tempo. Mas a gente sempre Não tem, ficou lutando essas para coisas poder. assim, a pessoa fala, não, mas você tem certeza? Espera, tenta. Mas você tem certeza? Vai começar de novo, tudo outra vez. Gente, é ótimo. É ótimo a gente ter a chance de começar de novo, de acertar. Concordo em gênero, número e grau. Mas acho que você é uma pessoa muito determinada, você tem muito foco e tudo que você se determina a fazer, você faz com muita intensidade. Então, tudo seu, você é muito dedicada para fazer aquilo, você vai de corpo e alma. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença também, né? Eu vivo mesmo, eu vivo assim a história do cliente, assim, fico feliz por ele, me realizo com muitas coisas através do cliente, porque é muito bom, né? Às vezes, assim, por exemplo, eu amo casa, eu não tenho condições de morar numa casa, por toda a minha logística é complicada, a gente trabalha tudo aqui, né? Mas quando eu entrego uma casa, como eu acho gostoso, como eu fico feliz pelo cliente, como eu curto aquilo ali, né? É muito bom. E é tão longa a nossa trajetória, né? 2, 3, às vezes até mais de 3 anos, que a maioria se torna amigos. Então, é muita oportunidade que a gente tem, é muita gratidão que a gente tem que ter a Deus pelas oportunidades, né? Com certeza. Que a gente tem de conhecer. Você mesmo, quantos anos eu te conheci, né? Já, acho que eu acho que 19 anos, porque eu lembro você grávida. Pois é, eu estive dentro da sua casa. E Foi. assim, como a gente se fortalece quando Sim. você entra na casa da pessoa, Com né? certeza. Os laços se estreitam muito. E a gente tem que contar ali nos mínimos detalhes, e a gente só faz isso com quem a gente confia, lógico, isso aí. né? Pois é, então são E oportunidades. quantos anos se passaram e eu ainda lembro, de verdade, de entrar todos os dias por 5 anos e falar, nossa, que apartamento lindo. Ai, que Juro, delícia. juro pelo Davi, que essa é a sensação. Eu entrava e falava, nossa, que apartamento lindo. Que bom. É isso aí, gente. Estamos terminando mais um grande episódio dessa temporada super mega especial, mas ainda temos o último episódio que vai ser com ela, com a anfitriã de toda essa temporada. Vamos ouvir tudo, coisas que ela nunca contou, ela contará nesse episódio, né, Andréia? Isso aí. Vamos lá, né? É isso aí, gente. Obrigada, até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.